Amém. Bom dia a todos. Se tem suas Bíblias, vamos abri-las. Provérbios capítulo 29 vai ser nossa escritura principal de hoje. Continuamos nossa série respeito a derraigando a rejeição. Temos várias lições ainda para acabar. Estamos olhando o princípio, estudando o princípio de rejeição na vida das pessoas. Pessoas que têm recebido desaprovação ou falta de valorização de outras pessoas em diferentes formas. Pode acontecer, mas estamos olhando isso porque eu acredito que a rejeição é a raiz de muitas decisões e reações destrutivas e escolhas erradas que acabam fazendo mal na vida das pessoas. Eu tenho visto por muitos anos, como pastor e dando conselho às pessoas, como elas estão atuando, agindo, as decisões que eles fazem e por quê. Da onde isso vem? Muitas vezes, sob a superfície tem uma raiz de rejeição que não está sendo lidada. Estamos vendo este princípio porque a nossa resposta à verdade da palavra de Deus. Esse é o antídoto para a rejeição e precisamos também uma libertação sobrenatural. E estamos orando no fim de cada sessão para isso. Hoje, vamos olhar um aspecto da rejeição, e isso é que pessoas rejeitadas muitas vezes acabam em problemas porque têm medo de mais rejeição. Então a lição de hoje, vamos olhar rejeição e o medo da rejeição. Um versículo, Provérbios 29, 25. Quem tem medo dos outros cai numa armadilha, mas quem confia no Senhor está seguro. O medo dos outros cai numa armadilha. Vamos olhar primeiro o medo da rejeição. O inimigo das nossas almas, ele usa o que já existe dentro de nós, o que já está dentro de nós, como uma arma ou uma forma de entrar e obter entrada em nossas almas. Pensa o que tem dentro de cada pessoa. Primeiro, toda pessoa tem dentro delas uma necessidade inseparável de aceitação. Deus fez você assim. Você precisa obter a aprovação de outras pessoas até certo ponto, até certo nível. É um princípio muito importante. Gênesis 2:18. O Senhor Deus disse: não é bom que o homem esteja só. Farei para ele uma auxiliadora que seja semelhante a ele. E esse princípio está falando de casamento, mas é um princípio muito amplo que diz que você precisa de alguém, precisa de pessoas. Uma auxiliadora, uma ajuda, alguém que ajude, alguém que complete você. E outras pessoas, elas devem prover a você o que você precisa. Lógico, o mundo não é perfeito, mas se o mundo fosse perfeito, essa ajuda começaria com pais amorosos e relacionamentos piedosos, os quais você pode aceitar e receber essa ajuda. Você precisa disso, isso vem de Deus. Mas o diabo se aproveita disso porque não temos essa aprovação da família. Mas a segunda coisa que todas as pessoas têm dentro é que toda pessoa que tem sido rejeitada, elas têm dentro emoções negativas ligadas aos eventos de rejeição do passado. Isso pode ser talvez com os pais, talvez pode ser com o professor, treinador, chefe, um ex-esposo, cônjuge, familiar. Mas o ponto, como eu tenho lhe explicado, a rejeição não é apenas informação, não é apenas números e datas, alguém me deu uma mensagem de que eu não valia nada na vida. Ok, é informação, que bom. Não é assim. É emocional. E o que acontece é que esses eventos negativos do passado trazem consigo raízes muito profundas e emocionais. 2 Samuel 13:13, uma frase dessa escritura. Como eu poderia viver com tamanha vergonha? Como eu poderia viver com tamanha vergonha? O que eu vou fazer com toda essa vergonha? Esta mulher foi rejeitada, se afastou, e ela está dizendo: isto não foi apenas informação, eu tenho vergonha junto com esse. Fizemos uma lição inteira dessa história, Salmo 109, 22.
pois eu sou pobre e necessitado, e o meu coração está ferido dentro de mim. Veja bem, meu coração está ferido. E a verdade da vida é que pessoas que têm feridas por dentro que não têm sido curadas, e rejeição é uma dessas feridas, e se ela não é curada, traz outros efeitos. Por isso, pelo fato de que você precisa de aceitação, e pelo fato que rejeições do passado traz dores emocionais, o que é liberado na vida das pessoas é um espírito de medo. E as pessoas têm medo de ser rejeitadas novamente ou de rejeição outra vez. Porque ninguém quer se sentir dessa forma de novo. Ninguém quer estar nessa situação uma vez mais. Então, seja que a emoção que você sente seja dor, seja sido embaraço, vergonha, falta de dignidade, confusão, seja qual for. São emoções as quais não são divertidas e o normal. Pessoas normais querem evitar a dor, não é verdade? Pessoas doentes gostam de dor. Se tem alguém, se você desfruta ou gosta que as pessoas lhe tratem mal, você precisa de ajuda profissional. É um problema maior. Mas o normal na vida é que quando tem uma coisa dolorosa ou sofrimento, todo mundo quer manter isso longe. Não quero mais isso, não quero esse sentimento, não quero me sentir mais assim. E pelo fato de que a rejeição normalmente vem por outras pessoas. Pode ser eventos, um fracasso e outros problemas podem causar isso, mas normalmente rejeição vem por outras pessoas. E o que acontece é que o nosso foco do medo da rejeição é em outras pessoas. Por isso fazemos esta conexão. As pessoas me fizeram sentir não amado, sem dignidade, sem valor. Por isso, agora fazemos as pessoas o foco das nossas vidas. Eu quero que as pessoas me aceitem. Existem pessoas que são levadas com tudo que eles têm, fazem tudo possível, porque querem que você não me rejeite, eu quero que você me aceite. E a verdade, o que acontece é que passamos a ter medo das pessoas. E vivemos nossas vidas com medo das pessoas. Temos medo que elas não nos vão aceitar. Temos medo que elas nos vão rejeitar. Temos medo de rejeição. Provérbios 29 e 25. Quem tem medo dos outros cai numa armadilha. Mas quem confia no Senhor está seguro. Medo dos outros. Veja bem, isso não está falando de que eu vi um filme de terror, ou eu estava caminhando à noite e tinha uma sombra me seguindo. Não está falando disso. Está falando da vida. Vivendo a vida nos seus relacionamentos, nas suas famílias, na escola, no trabalho, com família, com seres, pessoas, cônjuges, o que for. Tem pessoas que vivem suas vidas com medo de outros. Isso não tem nada a ver com gênero. É medo de pessoas, de medo de outros. E o motivo pelo qual eles têm medo é: eu não quero que as pessoas me rejeitem e me façam sentir como que eu me senti antes. Por isso, o medo dos outros. Primeiro, temos medo o que as outras pessoas pensam de nós. Alguns de vocês estão obcecados com isso. O que os outros estão pensando de mim? O que ele vai pensar de mim? O medo dos outros. Eu tenho medo do que eles pensam de mim. Temos medo do que as pessoas vão dizer a nós ou de nós, ou fazem com nós. Por isso eu não quero que eles digam nada isso que vai me rejeitar. Eu não quero que façam nada que me façam passar embaraço ou digam coisas que me fazem ter vergonha. E também temos medo que as pessoas não dizem ou que elas não fazem. E é aqui onde muitas pessoas vivem ou têm seus problemas. O medo dos outros, medo da rejeição, causa às pessoas que nosso foco seja: eu quero por isso agradar outras pessoas.
Todas as minhas decisões, todas as minhas ações vão ser baseadas nisto. Eu quero que você me aceite. Porque se você me aceita, eu não vou me sentir rejeitado, por isso eu quero agradar as pessoas. O que acontece com pessoas rejeitadas é que muitas vezes elas tentam viver suas vidas para agradar as pessoas, agradar os outros. Não é o que eu quero, não é o que Deus quer, mas é o que você quer. Ok, eu vou fazer o que você diga, porque eu quero que você me aceite, eu quero que você esteja feliz comigo. Pensa do medo da rejeição, como pode causar ou pode se ver em nenhuma destas é bom. Por exemplo, o medo da rejeição pode causar que você viole ou que nós violemos nossa própria consciência. A consciência é o nosso próprio testemunho. Tem uma voz dentro de nós. E se você ajuda uma velhinha a atravessar a rua, você faz uma boa obra por alguém, você se sente bem por dentro, porque há uma voz interna que diz: que bom, você ajudou, você é uma boa pessoa. Mas quando você sabe o que é o certo e você acaba fazendo o errado, por isso acabamos nos sentindo culpados, é uma voz interna. Olha, Deus tem criado as pessoas com uma consciência. Existe dentro de nós. Se você foi criado na igreja, aprendendo a ensinança da palavra de Deus, você tem mais princípios morais, você tem mais sensibilidade para isso, mas a maioria das pessoas, elas têm um senso das suas consciências. Pessoas que não têm consciências, chamamos eles de malucos, doidos. Uma pessoa doida, é uma pessoa que não sente, não tem sentimentos. Eu vou ser um assassino, não sinto nada. Por isso a maioria das pessoas tem um senso de certo e errado, seja isso algo social, mas para nós especialmente, eu estou ensinando a audiência, a maioria provavelmente, acredito que sejam cristãos, nós sabemos o que Deus quer. E quando você teme outras pessoas, uma das coisas horríveis que isso produz é que você acaba violando sua consciência. Você vai contra o que você sabe que está certo. Por quê? Para agradar as pessoas. Uma história clássica na Bíblia. Pôncio Pilato, em João 19, a história de Jesus. A partir desse momento, Pôncio Pilato queria soltá-lo, mas os judeus gritavam: se você soltar este homem, não é amigo do César. Todo aquele que se faz rei é contra César. E quando Pilato ouviu essas palavras, trouxe a Jesus para fora e sentou-se no tribunal, no lugar chamado Pavimento, em hebraico, Gabatá. Pilatos não é cristão, mas ele tem um senso de certo e de errado. Uma multidão chega lá, trazem este homem que ele não conhece, o Jesus de Nazaré, e dizem: queremos que você mate este homem. E ele começa a perguntar. E ele percebe de que este homem não tem feito nada de errado, que mereça a pena de morte. Mas eles dizem: não queremos que ele morra. E a Bíblia nos diz que ele queria soltá-lo. Ele sabia que seria o certo, este Jesus não tinha feito nada de errado. Eu devo soltá-lo, eu vou soltá-lo. Mas eles começaram a gritar. A multidão começou a gritar, dizendo com muita pressão: se você soltar este homem, você não é amigo de César. Então, as opiniões de outras pessoas têm consequências. Vamos a falar com teu chefe, você vai ter problemas. E por causa disso, o que foi que Pilatos fez? Julgou ele, colocou ele à morte, sabendo que isso não estava certo. Essa é uma história muito antiga, mas o motivo pelo qual essa história está na Bíblia é porque você e eu somos igual a Pilatos. Se você tem rejeição, a qual você não tem lidado com ela, existe uma grande oportunidade que um dia você fará coisas que você sabe que não estão certas, você vai se deixar levar pelos outros. Então, violamos nossa consciência. Segundo,
O medo da rejeição pode causar ou fazer que tomemos decisões erradas, mesmo que elas sejam pecado. 1 Samuel 15:24. Então Saul disse a Samuel: pequei, pois transgredi o mandamento do Senhor e as palavras que você falou, porque temi o povo e dei ouvidos à voz deles. Eu pequei. Lógico, isto é culpa. Semana passada falamos da culpa. Mas isto é muito clássico. Eu pequei porque eu temi o povo. Temi o que eles iam pensar de mim, o que eles iam dizer, o que eles iam fazer ou não fazer. E por causa disso, eu fiz o que eu pensei que era certo, mas eu sabia que estava errado. É natureza humana. Quantos aqui você fumou no passado? Uma hora atrás? Não, estou brincando. Não existe nenhuma pessoa que a primeira vez que fumou um cigarro disse: oh, que coisa tão maravilhosa, que gostoso é fumar. Não, você fica tossindo, você fica cuspindo e até vomitando. Mas normalmente você faz isso porque outras pessoas estão olhando e animando você a fazer. Não é? Pessoas que bebem, pessoas que usam drogas. É muito raro que uma pessoa comece a ter vícios sozinho. A grande maioria das vezes começam a fazer maus hábitos, maus vícios, como com outras pessoas, porque todo mundo vem e diz: olha, experimenta isso. Eu não quero que ninguém levante a mão, mas tem pessoas aqui hoje que você teve relacionamento, dormiu com outras pessoas que você não queria dormir. Por quê? Porque você tinha medo. Vão me abandonar, vão me deixar. Vão rir de mim. Literalmente pecaram. Por quê? Porque querem agradar você, eu quero agradar as pessoas. Tem pessoas que roubam, tem pessoas que cometem crimes. Pelo simples fato de que têm medo das pessoas. Terceira coisa é que o medo da rejeição pode fazer com que neguemos a Deus. Mateus 10:33. Mas aquele que me negar diante das pessoas, também eu negarei diante do meu Pai, que está nos céus. Veja bem, esta é uma escritura clássica. Jesus está falando com pessoas que são seus seguidores. E ele diz a eles: olha, não vão me negar diante das pessoas, não me neguem diante das pessoas. Por quê? Porque pessoas com problemas de rejeição, elas têm medo da rejeição. Você é um deles? Dessas pessoas que lê a Bíblia o tempo todo? Você vai naquela igreja? Porque me obrigam. Tem pessoas aqui que você não dá testemunho a ninguém. Amigos, família, vocês sabem que estão vivendo em pecado, vão para o inferno, mas você não abre sua boca para dar testemunho a eles, porque você tem medo de que alguém não aceitará você, vão rejeitar você. Você tem medo do que vão dizer, pensar, falar, não falar ou não fazer, porque o medo da rejeição pode fazer que neguemos a Deus. Quarto, o medo da rejeição pode fazer com que sejamos incapazes de ser honestos, ou seja, não conseguem ser honestos. Como pastor, muitas pessoas vêm buscar ajuda de mim, o qual é muito bom, mas o problema com isso é que tem pessoas que elas vêm depois da explosão. Ou vem falar comigo às 11h59 com 59 segundos, quando o matrimônio está ao ponto da explosão, ao borde da destruição. Faz quanto tempo que isso está acontecendo? 29 anos. E você esperou para vir agora? Ou seja, chegou ao ponto de perder teu trabalho, perder teu casamento, perder teu ministério, perder tua salvação. E por que você esperou até agora? Porque você não veio me pedir ajuda antes? Eu estou feliz, eu estou aqui para lhe ajudar, mas há anos que isso está acontecendo. Por que você não veio pedir ajuda antes? Medo de rejeição. Porque no passado, em algum lugar, de alguma forma, alguém rejeitou eles
E normalmente isto foi atuação ou sua maneira de viver. E pensam com um medo intenso, alguém que pode ajudar eles, não vou pedir ajuda, porque eu tenho medo. E se eles olharem para mim e disserem, que classe de pessoa é você? Escuta bem, você não vem me dizer nada que vai me assombrar, eu prometo a você. Mas pensamos, outras pessoas vão dizer, sério? Isso é medo de rejeição. Faz sentido viver em miséria e não procurar ajuda simplesmente porque você tem medo dos outros? Isso não faz sentido a ninguém. Ao chegar ao ponto de destruir sua vida, isso não faz sentido. Mas o medo da rejeição faz com que as pessoas sejam incapazes de pedir ajuda, de ser honestos. Às vezes as pessoas, elas até mentem sobre seus pecados. Elas os encobrem, fazem o errado, os está matando, arruinando sua salvação, seus relacionamentos, seus matrimônios, porque não são honestos para dizer, eu preciso ajuda, eu estou em problemas porque tem medo, vergonha, perder ministério, qualquer coisa. Em vez, eles preferem ser destruídos. Isso é um medo de outros. Isso não é saudável, é muito destrutivo. Por último, o medo de rejeição pode fazer com que sejamos incapazes de dizer aquela palavrinha não. Quantos aqui sabem falar português? Uma das palavras mais poderosas que você precisa aprender na vida é dizer não. Diga comigo, não. Alguns de vocês nunca sabem dizer não, nunca dizem não, e esse é o problema. Você se sente culpado? Você tem medo? Então, as pessoas vêm, alguns de vocês, causa problemas financeiros na sua vida. Você não consegue dizer não. Uma pessoa vem, olha, vem cá, você é muito fraco. Escuta bem, pessoas que gostam de pedir dinheiro dos outros, eles são grandes psicólogos, eles podem olhar. Eu tenho lido livros de todo tipo de pessoas. Pessoas doidas assim, elas têm uma habilidade demoníaca de ver numa multidão qual é a pessoa que são fáceis de dar dinheiro. Aqueles que não sabem dizer não. Então, você sabe que você não tem o dinheiro, você sabe que eles vão utilizá-lo para pecado ou coisas erradas, mas você não consegue dizer não. Por quê? Porque você tem medo. Escuta bem. Alguns de vocês, você tem medo do que um mentiroso pensa de você? Você tem medo do que um ladrão, um viciado pensa de você? Alguns de vocês não conseguem dizer não. Pedem ajuda. Isto é Por exemplo, eu ensino as pessoas até nas coisas de Deus. Olha, existem um número de horas limitadas na semana. Você não pode ajudar a todo mundo que precisa de ajuda com tudo. Você pode me ajudar com meu carro, meu motor, minha transmissão, meus freios, e me ajudar a mudar também. E você não pode dizer sim a tudo, você não pode dizer sim a todo ministério, você não pode estar em todos os ministérios da igreja. E depois você diz, pastor, eu estou muito estressado, minha mulher vai me matar, não tenho tempo para nada. Por quê? Porque você está em 97 ministérios, você quer fazer tudo e você não consegue dizer não. Isto é matemática, não é difícil. Quantas horas na semana, quantas noites livres você tem? Isso não vai funcionar. E algumas pessoas não conseguem fazer isso, não conseguem. Muitos de vocês são bem fracos, eu tenho que confessar. Pessoas que eu conheço, às vezes, eu gostaria de ser um vendedor, porque eu poderia ganhar dinheiro muito fácil de vocês. Porque você não diz não para nada. Um vendedor chega, olha, este é o melhor que tem no mundo, isto vai viver para sempre, em 400 anos você vai ser milionário. E você, sim, tá bom, tá aqui meu dinheiro. Você não quer dizer que não, você não consegue, não tem como, mas você não consegue dizer não. Por quê? Pelo medo dos outros. E isto está ligado com alguém no passado que rejeitou você e você se sente mal por isso e não há curado. Por isso a Bíblia nos diz
que isto é o medo dos outros. Pete quer dizer uma coisa para nós? Teve um estudo anos atrás, muitos estudantes numa escola, e um deles estava preparado para mentir. E colocaram várias linhas no quadro e todos escolheram a mais. Este garoto que estava preparado para mentir escolheu a mais longa, mas era para escolher a qual era mais curta. Ele sabia que era mais longa, mas escolheu essa e começou com isso a influenciar os outros. E a grande maioria dos alunos escolheram a linha errada por causa da influência dele. É assim que é a natureza humana, que influi as pessoas. Vamos falar uma segunda coisa, depois vamos abrir para perguntas. Vamos falar do dano do medo da rejeição. Em outra escritura, a Bíblia diz que o medo dos outros é uma armadilha. Vamos ler de novo. Provérbios 29, 25. Quem tem medo dos outros cai numa armadilha, mas quem confia no Senhor está seguro. Ok. O medo dos outros cai numa armadilha, mas quem confia no Senhor está seguro. Veja bem, se você tem medo do que outros pensam, dizem, fazem a você, a Bíblia diz que você cai numa armadilha ou você fica preso. Um animal que está preso, sua vida é controlada por aquele que o prendeu, não é? Então, na vida, em qualquer área da vida, sua vida inteira é decidida ou controlada por outras pessoas. Tem pessoas sentadas agora mesmo numa cadeia, numa prisão, porque não conseguiram dizer não, foram contra sua consciência e suas vidas estão sendo controladas ou decididas por outras pessoas. Financeiramente, eu fui pastor na África do Sul, onde tem uma pobreza incrível, pessoas que estão lutando muito difícil para sobreviver, mas um familiar deles dizem, todos temos que fazer isso, tem que me mandar dinheiro por causa disso. E eles estão cheios de tormento, eles não conseguem, quase não estão comendo, passando fome até. Mas agora, seu futuro financeiro vai ser decidido por outras pessoas, seus relacionamentos, teu relacionamento com Deus, sua eternidade por outras pessoas, e você cai numa armadilha, fica preso, e a ideia principal é que o medo dos outros, se você é preso, você fica travado. Para alguns de vocês, por isso é que você não sai adiante na vida, você não sai adiante nos seus relacionamentos, na sua caminhada com Deus, nas suas finanças, porque você está travado, preso. Sempre volta a, eu não posso seguir adiante, o que é que eu tenho que fazer na vida, o que é que outros querem fazer, porque eu tenho medo de que eles me rejeitem. Vamos ver alguns dos danos que é feito pelo medo da rejeição. Pessoas que vivem com o medo dos outros normalmente são pessoas infelizes. Não são felizes na vida porque constantemente estão fazendo decisões que não queriam ter feito. Elas compram coisas, levam para casa, chegam em casa e por que eu comprei essa besteira? Eu não deveria ter nem comprado porque o vendedor forçou você. Finanças, por que eu deixei que alguém me pedisse dinheiro? Eu não queria dar dinheiro a eles, eu não queria fazer isso. Uma vez mais, você volta a violar a sua consciência. Se você vive com medo dos outros, que na verdade é o medo de ser rejeitado, eu vou predizer uma coisa. Existem áreas da sua vida nas quais você não está feliz. Você é muito infeliz nelas. Número 2, pessoas que têm medo dos outros são pessoas culpadas. Por quê? Porque fazem coisas que sabem que estão erradas. Eu vou fazer outra predição. Há pessoas provavelmente sentados agora ouvindo esta lição e vindo na igreja
que você não vai se sentir bem durante o culto, porque durante a semana você fez decisões que você sabe ou sabia que não estavam corretas. Provavelmente porque tinha outra pessoa envolvida nisso. Então agora você vive com essa culpa. Esse é o problema de vir na igreja. Para uma pessoa, uma das suas tempestades é: e se o pastor me olhar nos olhos? E a preocupação deles é que Deus vai contar ao pastor tudo e o pastor vai: vem cá, precisamos falar. Esse é o problema. Você está na igreja, na presença de Deus, vamos louvar a Deus. Eu não sei se eu posso, não deveria ter feito aquilo. O medo dos outros faz você se sentir culpado. Isto é um problema, porque negamos a Deus. Pessoas que vivem com medo dos outros, elas não se encaixam com as pessoas que estão salvas, com os crentes. Realmente não são como eles e não se encaixam com os que estão salvos, com as pessoas que são crentes, porque vivem suas vidas com culpa. Eu fiz o que eu sabia que estava errado. Terceira coisa, temos dificuldades e problemas com os nossos relacionamentos. Se você não sabe essa palavra que eu ensinei a você de 3 letras, não. Em muitas formas na vida, as pessoas que você precisa dizer não são pessoas malvadas, querem que você peque, e a resposta é não, é muito fácil. Mas tem pessoas que talvez são famílias, são relacionamentos, talvez pessoas com quem você vai na igreja. E eles fazem pressão em você para que você faça o que eles querem. E como você não consegue dizer não, você diz que sim. Então agora o que acontece é pessoas que dizem sim quando deveriam dizer não. Elas têm ressentimento dessas pessoas. A consciência deles já está culpada. Não se levam bem com os outros. Este é o problema. Se você dorme ou se deita com alguém, coloca pressão em você para fazer isso, você vai acabar odiando eles. É o problema que pessoas têm quando têm relacionamento, dormem juntos antes de casar. Vão ter problemas porque o casamento não vai resolver os problemas. Mesmo que você pensou e analisou tudo, você vai acabar odiando eles e isto causa dificuldades matrimoniais. Há pessoas que você está atormentado, você evita pessoas, você entra na igreja, vai pelo outro lado, você vai longe, não quero ver eles, não quero falar com eles, vão me pedir dinheiro. Isso é muito miserável, viver assim. E como você não consegue dizer não, há um conflito em relacionamentos, você se afasta. E eles dizem: qual é o problema? Por que você não fala mais comigo? E você não consegue ser honesto com eles dizendo: eu não quero fazer o que você me diz. Ou não. Então agora está esta separação, sentimento ruim, familiar, especialmente na época de Natal. Quantos já viram na época de Natal, reunião de família, e tem todo esse sentimento? Ou também acontecem conflitos. Tem pessoas que odeiam outros simplesmente. E você me colocou pressão, você me pressionou, você me empurrou. Na verdade é que vocês não quis dizer não e agora tem problemas com relacionamentos, conflitos. Esta é parte do problema. E é verdade em todo relacionamento humano. Alguns de vocês têm vindo falar comigo, você me explica tudo, a dinâmica da sua família, suas amizades e até seu matrimônio. E eu digo, e eu escuto e eu dou a você a solução. Eu digo: você tem falado com eles? Não. Não podemos falar disso, pastor. Então você vai continuar sendo miserável? Isso é parte. Eu fiz uma série completa de estudos dos conflitos. Você não pode ter relacionamentos saudáveis se você não é honesto. Sabe o que? Quando você me diz isso me incomoda muito. Eu não gosto disso. Quando você fica me pressionando, isso não vai funcionar comigo. Você precisa ser honesto e sincero se vai ter relacionamentos sinceros. E também, a última coisa é que o dano feito pelo medo da rejeição é que literalmente nos envolvemos em pecado. Fazemos o que é errado. Pessoas que vão contra a sua consciência e acabam pecando, elas fazem dano primeiro seu relacionamento com Deus. E esse é o relacionamento mais importante que temos. Mateus 6,33.
Aquele que me negar diante das pessoas, também eu negarei diante do meu Pai, que está nos céus. Isto é muito básico. Se na escola, esta semana passada, você estava negando a Jesus, ou se com a sua família, seus colegas de trabalho, você estava negando a Jesus, ou que você é cristão, o que você acredita, mas você tem necessidades e você começa a orar, oh Deus me ajuda nisto, Deus me ajuda naquilo. Mas isto é sentido comum, senso comum. Deus diz, você está me rejeitando e você depois quer minha ajuda, minha bênção. Você quer que eu abençoe você e você nem sequer é firme por mim? Isso não faz sentido. Temos que enfrentar uma coisa, é que agradar ao homem é idolatria. Lê o Antigo Testamento, eles falam de ídolos. Você vê nas nossas igrejas, não temos ídolos, não temos fotos santas, estátuas, velas, aqui não temos Deus, né? na casa de Deus, na igreja. Mas no Antigo Testamento ele diz, você não tenha outros deuses diante de mim. Vamos ler essa escritura, Êxodo 20, versículo 3. Não tenha outros deuses diante de mim. Então, para nós, eu não tenho outras imagens, Buda, ou estátuas, ou velas em casa, eu não estou usando nenhum amuleto, nenhuma cruz, nenhuma medalha. Mas para alguns de vocês, se você se preocupa mais com o que seus amigos pensam, ou pessoas que não estão salvas, ou sua família pensa de você do que Deus, um ídolo é a quem você ama mais e a quem você quer agradar o máximo. E quando Deus diz não tem outros deuses, alguns de vocês adoravam deuses esta semana. Você foi na escola com eles e o que você está dizendo, eu me importo mais com o que você diz de mim. Eu vou me curvar diante da sua opinião. Familiares que não estão salvos, eu me importo mais com a sua opinião do que Deus diz. E Deus diz, isso não funciona, não está certo. E, logicamente, você pode acabar perdendo a sua alma pelo medo dos outros. Mateus 10, 28. Não temam os que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Pelo contrário, temam aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Por isso, você tem medo de pessoas do que eles podem fazer com você. Quando eu entreguei minha vida a Cristo e fui salvo, eu disse a meus amigos, eu não vou andar mais com vocês, mais de farra, de festa. E eu entrava na escola, entrando, eles esperavam na frente dos outros. Lá vem, aleluia, Mitchell. Eu não queria ter esses problemas, mas eu tive que me decidir. Sabe o que? Eu gosto de você, você é meu amigo, mas eu não amo você tanto para ir para o inferno com você. Você tem uma namorada ou namorado, eles talvez sejam bonitos e atraentes, mas não são tão bonitos para ir para o inferno e arder para sempre lá. Por isso, por que você está disposto a perder? Olha, tem pessoas que estão no inferno agora queimando. Enquanto estamos nesta lição, tem pessoas agora ardendo no inferno. E uma das coisas que levou eles para o inferno, eles se preocupavam mais dos outros do que Deus pensou. E na verdade, quem você deve ter medo não é seu esposo, sua esposa, seu colega de trabalho ou familiar, é Deus Todo-Poderoso. Amém? Vamos abrir para perguntas e algumas respostas rapidamente. Lá atrás, alguém passa o microfone ali para eles. Eu estive pensando de Saul, você falou de Saul. Ele estava tão preocupado do que as pessoas pensavam dele que ele acabou desobedecendo a Deus. Mas parece que a rejeição não é uma coisa estática, ela tem a habilidade de crescer nas pessoas, porque ele começou com medo e passou sendo paranoico do que Deus estava fazendo, especialmente com Davi. Chegou um ponto no qual ele matou o sacerdote e chegou ao ponto em que ele não se preocupou mais o que as pessoas pensavam, porque eles não queriam matar o sacerdote, mas ele o fez porque estava tão paranoico e está ao ponto que ele desobedeceu a Deus. É assim, o medo da rejeição cresce, porque você começa a fazer más decisões
isso se multiplica e continua crescendo. Outra pergunta? Eu me lembro muito tempo atrás. O pastor Wayman Mitchell dizia muitas vezes quando ele orava pelas pessoas de que a rejeição parece um demônio alto, grande e forte. Mas eu também escutava ele quando orava com as pessoas para cura ou libertação. Ele pedia para as pessoas repetirem: eu quero que você diga, eu rejeito a rejeição, eu expulso rejeição e o medo da rejeição. E ele dizia isso tantas vezes que eu tentava entender, mas o que você está ensinando é a mesma coisa, mas com um ângulo diferente? Sim, então um deles é o medo. Alguns de vocês literalmente têm problemas físicos, vocês parecem um nó por dentro. Tem pessoas que têm problemas digestivos, por exemplo. Por quê? Porque eles parecem que estão um nó por dentro, estão cheios de medo do que as pessoas têm dito deles e fazem você pensar certas coisas e está comendo você por dentro, e é uma forma como as pessoas abrem a porta, é o que a rejeição faz, e você permite entrar, e o medo é por isso que não permite mais. Isso produz a doença. Então não há nada bom que vem com medo das pessoas, não há nenhuma vantagem saudável ou boa, a não ser que você seja uma criança que precisa levar uma boa correção dos pais. Aí é bom. Irmã, eu vou contar uma coisa de mim. Quando meu esposo e eu cozinhávamos na igreja, eu decidi aprender uma aula e aprender. Eu tenho 10 anos mais do que ele. E as pessoas na aula, todas eram mais jovens que mim, sempre perguntavam no fim se alguém tem alguma pergunta, e ninguém levantava a mão para fazer perguntas nas aulas. E todos eles tinham 2 perguntas, eu sabia. E eu levantei a mão para fazer essas perguntas, me permitiram, e eu disse: eu tenho 2 perguntas. Quanto isso vai custar? E segundo, se isso vai me causar dor. Todos queriam fazer essa pergunta, mas tinham vergonha de fazê-la. E eu me senti tão libertada por dentro, porque mesmo que eles estavam rindo de mim, eu não tive medo de fazer a pergunta e ouvir a resposta. Mas como você disse, o medo prende você, faz você ficar preso, como se você está numa armadilha. E por todos esses anos, quando eu fiz essa pergunta, eu me senti completamente libertada. E o medo faz as coisas maiores. Na verdade, o medo faz as coisas maiores. A palavra medo significa fazer maior, aumentar. Tem pessoas que na sua vida que você tem medo e você nunca diz nada a eles. Tem pessoas que estão conversando com alguém e descobrem que eles nunca morrem. Deveriam ter tido essa conversa antes. Vamos falar, por fim, curando o medo da rejeição. Se o medo dos outros é uma armadilha, você precisa se livrar ou libertar da armadilha, dessa armadilha do medo da rejeição. É por isso que eu estou fazendo estas lições, porque você precisa ser curado das feridas de rejeição. Escute bem, não vai servir para nada que eu conte para você e diga: seja forte, seja firme, porque se a raiz, por isso que a série se chama Derraigando a Rejeição, se você tem uma raiz ou feridas do passado que tem causado você ter medo de outras pessoas, não importa quantas vezes eu diga seja forte, seja firme, mas se você não tem lidado com a raiz, toda vez vai ser uma tormenta. A resposta é curar as feridas
Lucas 4,18 nos dá essa promessa. O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou a curar os quebrantados do coração, a pregoar liberdade aos cativos e a dar vista aos cegos e a pôr em liberdade os oprimidos. Muito bem, veja bem a ordem. Primeiro, o Espírito do Senhor, ou seja, precisamos de algo sobrenatural. Eu estou ensinando isto, por isso não estou ensinando psicologia. Ele diz: o Espírito do Senhor me ungiu para evangelizar os pobres, para pregar o evangelho. Mas veja as promessas. Ele me enviou a curar os quebrantados do coração. O que é que vem depois de curar? Liberdade aos cativos. Na ordem que ele dá, a cura vem antes da liberdade. Você não pode ser livre se você é curado. Por isso que eu digo, para que eu fique dizendo a você: seja firme, diga que não. Não ajuda se você não permite que Deus cure as feridas. Alguns de vocês têm feridas emocionais profundas causadas pela rejeição. E você precisa de uma cura primeiro. Número 2, você não vai ser livre se você não se arrepende da idolatria. Porque se você tem medo das pessoas, você está fazendo ídolos das pessoas. Você está adorando a opinião deles mais do que adorando a Deus. Gênesis 35:2. Então Jacó disse à sua família e a todos os que estavam com ele: joguem fora os deuses estranhos que há no meio de vocês. Purifiquem-se e troquem de roupa. Deus disse a Jacó: volte a Betel, onde eu me encontrei com você primeiro. Eu quero ter um relacionamento muito bom com você. Mas Jacó, com sabedoria, diz à família: muito bem, joguem fora os deuses estranhos que estão no meio de vocês. Todo Deus que não é o Deus vivo. Você e eu precisamos lidar com os nossos deuses se queremos ter um relacionamento íntimo com o Deus vivo. Essa é a primeira coisa. E é verdade, alguns de vocês, por exemplo, seu amigo, suas famílias, seja quem for, que você tem medo da sua opinião. Você faz deles um Deus quando você se deixa levar por eles em vez de se levar por Deus. Isso é pecado e você precisa se arrepender disso e dizer: não há outro Deus sobre o Deus Todo-Poderoso. Deus perdoa. Está errado o que eu adorei mais a opinião deles ou o medo deles do que a tua opinião. Vamos voltar à nossa escritura, porque precisamos confiar em Deus. Por último, Provérbios 29:25. Quem tem medo dos outros cai numa armadilha, mas o que confia no Senhor está seguro. Veja bem, já falamos de que o medo dos outros é uma armadilha. Essa é a armadilha. Mas a resposta é: mas o que confia no Senhor. Você tem que aprender a confiar em Deus se vai servir Ele. E uma das coisas é que, curando a rejeição, você tem que confiar na opinião de Deus sobre seu valor. Veja bem, pessoas no passado talvez tenham dito: você não vale nada, você não presta para nada, você não é suficiente, tudo isso. Deus não diz isso. Deus tem uma opinião diferente. Por isso eu confio na opinião de Deus mais do que as outras pessoas, ou o que eles dizem. E se eu confio em Deus sobre o que Ele diz de mim, eu confio que meu futuro, minha vida, estão nas mãos de Deus. Por isso que eu não tenho que violar minha consciência para agradar a Deus. Não, eu faço o que Deus diz e pronto. Daniel 3,17. Se o nosso Deus, a quem servimos, quiser livrar-nos, Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente das suas mãos, ó Rei. E mesmo que Ele não nos livre, fique sabendo, ó Rei, que não prestaremos culto aos seus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que o Senhor levantou. Ele diz: eu sei o que você nos está dizendo, ó Deus, vai fazer. Eu sei o que você quer, mas não, suas ameaças, mas vamos confiar em Deus. Deus pode nos livrar. Nosso futuro está nas mãos de Deus. E temos que aprender isso na vida. E se você e eu fazemos isso, se você e eu somos curados da rejeição, curamos da idolatria, nos arrependemos da idolatria e confiamos em Deus, Ele pode começar a trabalhar e a nos ajudar. Provérbios 29:25, uma vez mais.
Quem tem medo dos outros cai numa armadilha, mas quem confia no Senhor está seguro. Veja bem, a segurança vem de confiar no Senhor e não confiar nas pessoas. Eu estou seguro, protegido de más decisões. Eu estou protegido e cuidado de comprar coisas que eu não posso comprar, não tenho dinheiro para comprar. Estou protegido do pecado de uma forma ou de outra. Então, isto significa que Deus pode lhe ajudar. Mateus 10, 32, 33. Portanto, todo aquele que me confessar diante dos outros, também eu o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante das pessoas, também o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Falamos de negar, mas agora veja o confessar, que é na eternidade Deus vai falar por você. Mas agora, alguns de vocês de verdade precisam ajuda na sua vida. Você precisa de milagres e ajuda de Deus. E isto está ligado com a oração. É que se você me confessa diante dos outros, não, eu não vou me deixar levar por essa ideia pecaminosa. Eu não vou seguir o que os outros dizem para agradá-los. Isso agrada a Deus. Não, desculpa, mas Deus é mais importante. Isso se pode aplicar em milhares de formas. Quando você está diante de Deus e você confessa a Ele, Ele diz, eu agora vou confessar você. Deus ajuda você de uma forma prática, isso é na oração. Por último, Daniel 3, 24 e 25. Em seguida, o rei Nabucodonosor, muito espantado, se levantou depressa e perguntou aos seus conselheiros, não eram 3 os homens que amarramos e jogamos no fogo? Eles responderam, é verdade, o rei. Mas o rei disse, eu, porém, estou vendo 4 homens soltos, andando no meio do fogo, não sofreram nenhum dano, e o aspecto do quarto é semelhante a um filho de Deus. Isto é o que acontece. Toda vez que você diz não à pressão das pessoas, e você coloca Deus primeiro, Deus aparece. Não é aí que você faça na sua vida que Deus apareça e ajude a proteger suas finanças, sua família, seu matrimônio, seus filhos, em toda a área da vida. E isso só acontece quando Deus está agradado, quando as pessoas escolhem o certo. Vamos inclinar o rosto, fechar os olhos. Toda esta lição é uma coisa que é muito prática e quero orar. Muitos de vocês, eu conheço diferentes áreas que o medo da rejeição é uma coisa que você tem dificuldade. Eu quero orar em voz alta e que você repita. Diga, Pai, Deus, eu reconheço que eu tenho temido a opinião das pessoas. Eu tenho valorizado essas opiniões mais do que você. Isso está errado e eu me arrependo. Eu estou pedindo a você, cure as feridas do passado, que tem vindo da rejeição. Me liberte dessas emoções. Esse medo, eu expulso ele agora. Me fortaleça e me ajude a fazer decisões corretas. E eu agradeço a você por curar, por libertar e por liberdade. E a bênção que você vai trazer na minha vida, no nome de Jesus. Vamos agradecer a Deus agora. Oh Deus Todo-Poderoso, agradecemos a você por seu amor. Agradeço por sua fidelidade, Senhor. Agradeço tanto, Senhor, que você nos ama. Glória a Deus. Alguns de vocês, enquanto eu estava orando, como eu falei, de doenças, por exemplo, alguns de vocês, de um conflito ou uma rejeição que tem estado comendo você por dentro, você vai descobrir que Deus curou você enquanto estávamos orando. E você vai descobrir que Deus tem curado você de uma forma... Vamos terminar. Deus lhe abençoe. Continuamos semana que vem.